Lula ativa a extrema imprensa contra Romeu Zema e antecipa o debate eleitoral de 2026. Vou explicar para você no vídeo, bem como o que está por trás de tudo isso, os desdobramentos de todo esse fato, bem como outras maracutaias petistas, mas a gente já sabe. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. Para começar, vamos falar do Barney, que está alocado no Ministério da Justiça, Flávio Dino, o sujeito que é um tigrão pedindo imagens das câmeras dos policiais, mas é uma tchutchuca para liberar as imagens do 8 de janeiro. Eu não sei porquê, mas eu pergunto a você, o que está por trás do dia 8 de janeiro que o Flávio Dino não libera as imagens do Ministério da Justiça? O que ele está querendo esconder? A resposta você deve saber. Talvez você não tenha coragem de falar, porque você sabe que mexer com o Flávio Dino, mexer nesses tempos de PT, com algumas informações, é um tanto quanto delicado. Mas alguma coisa muito cabeluda, uma coisa muito grande, igual a barriga do Flávio Dino, está escondida por trás disso. Só que sabe o que é mais interessante? Alexandre de Moraes mandou o Dino entregar as imagens dos ministérios. As palavras do próprio Alexandre de Moraes. Na presente hipótese, não está caracterizada qualquer excepcionalidade que vede a concessão de compartilhamentos à CPMI. Ou seja, a despeito da determinação do STF, o Flávio Dino segue se recusando a entregar as imagens. Daqui a pouco ele vai incorrer em crime de responsabilidade. Eu vou ficar muito feliz em pedir o impeachment do sujeito. E no meio de tudo isso, o Anderson Torres, que disse que a tal da minuta do golpe é uma aberração jurídica, e vão concordar, a minuta do golpe não existe, né? Você pode até rascunhar umas bobagens no papel, mas se isso não for implementado, é a mesma coisa que você fala, puta, eu mataria aquela pessoa. Você não matou a pessoa, se você não foi a vias de fato, pensar bobagem não significa que você realize. Isso não é crime. Você pode pensar qualquer coisa. Se você realizar, se você consumar o fato, você está praticando o crime. Então, o Anderson Torres ainda assim ficou 117 dias preso. Só que a minuta não tinha data nem assinatura. Dá uma olhada no vídeo dele. No dia 10 de janeiro, durante uma busca e apreensão em minha casa, a polícia encontrou um texto apócrifo, sem data, uma fantasiosa minuta, que vai para a coleção de absurdos que constantemente chegam aos detentores de cargos públicos. Vários documentos vinham de diversas fontes para que fossem submetidos ao ministro. Não sei quem entregou esse documento apócrifo e desconheço as circunstâncias em que foi produzido. Sequer cogitei encaminhar ou mostrar para alguém. E o próprio Anderson Torres afirmou que se a Praça dos Três Poderes estivesse isolada, como costumeiramente costuma ficar, nada disso teria acontecido. Dá uma olhada de novo. Na minha audiência de custódia, eu estava bastante emocionado e eu até disse para o juiz o seguinte, eu disse, Excelência, com o plano que eu deixei assinado, só se caísse uma bomba na esplanada para poder acontecer o que aconteceu. Bomba, né? Sim, mas eu digo, a senhora entendeu, se a Praça dos Três Poderes estivesse realmente isolada, não teria acontecido isso, senador. Eu fui secretário de segurança aqui durante 2 anos e 3 meses e eu digo à senhora com experiência que não teria acontecido. Agora, por que não isolaram a Praça dos Três Poderes? Por que permitiram que os manifestantes entrassem? Por que só chamaram 20 militares do Exército enquanto tinham 200? São esses porquês que precisam ser respondidos e aparentemente a esquerda não quer que venham as respostas. E também, aparentemente, a imprensa não quer que venham opiniões e que o consórcio entre governadores do Sul e Sudeste aconteça. Romeu Zema se fez porta-voz desse consórcio, que tem a finalidade de lutar por melhores condições tributárias e fazer uma espécie de lobby dentro do governo federal para trazer melhores condições para o Sul e Sudeste do país. E aí o Zema disse o óbvio. Ele disse o quê? Que no Sul e Sudeste reside 72% do PIB do país e 56% da população brasileira. Ou seja, a ampla maioria dos brasileiros e a grande parcela do PIB. Ou seja, 72% do PIB está aqui, 3/4 do PIB está no Sul e Sudeste, sustentando todo o país. A representação política do Sul e Sudeste é pequena, 51% dos deputados e somente 26% dos senadores. Ou seja, o Pacto Federativo ele é moldado para prejudicar o Sul e Sudeste. Isso é uma consequência que tem lá nos idos da Revolução de 32, que deveria ser revisto. O Romeu Zema não está ali querendo fazer movimento separatista, não está querendo construir um muro, não está querendo nada, também não está querendo tirar o Rio de Janeiro do Sul e Sudeste. Romeu Zema simplesmente disse o óbvio. Aqui tem muita gente. Nós precisamos ter força política para aprovar projetos. Porque vamos concordar? Eu vou falar a verdade para vocês. A gente carrega o país nas costas. A cada 11 reais que São Paulo produz, 1 fica aqui. O resto vai para Brasília. Com a reforma tributária, eles querem tirar ainda mais. Se não fosse a pressão dos estados do Sul e Sudeste, estaria ainda pior. O consórcio do Sul e Sudeste é essencial, não apenas para o Sul e Sudeste, mas para o desenvolvimento do Brasil. E aí, o que acontece?
Como o Romeu Zema vem se despontando como uma liderança, está no segundo mandato como governador, é uma pessoa que fala, se comunica muito bem com a direita, que tem os valores da direita, que se mostrou um gestor brilhante em Minas Gerais, naturalmente um candidato, um presidenciável para 2026, um adversário do Lula, que tem o apoio do bolsonarismo, que conversa com o centro, com o bolsonarismo, que entrega projetos. O que o Lula faz? Antecipa o debate eleitoral e utiliza dos seus ministros e da extrema imprensa, bem como dos seus comunicadores, para massacrar o Romeu Zema. Pintá-lo como se fosse um xenófobo, como se estivesse dizendo uma grande heresia. O que ele está dizendo? Precisamos pensar no Sul e Sudeste. E aí vem ali o Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, que não tem a sensibilidade de sequer ouvir, e faz um tweet absurdo, tá absurdo quanto a barriga dele, que diz o seguinte: é absurdo que a extrema-direita, já rotula o Zema de extrema-direita, esteja fomentando divisões regionais. Que mané de divisão regional? Um bloco regional. Precisamos de um Brasil unido e forte. Agora vem falar de união, né? Agora vem falar de união. Quando eu falei populismo com o Nordeste, serve. Está na Constituição, no artigo 19, que é proibido criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Traidor da Constituição é traidor da pátria, disse Ulisses Guimarães. Só que olha essa porcaria aqui, ó, print da Folha. Governadores do Nordeste criam bloco e consolidam polo de poder à esquerda. Quem tá ali no cantinho? Quem tá ali? O Flávio Dino. Esse grupo foi criado em 2019 para fazer oposição ao Bolsonaro. Aí podia. Um bloco de parlamentares de esquerda lá no Nordeste, querendo privilégio, regalia, tirar mais dinheiro do Sul e Sudeste. Aí pode. Agora, quando é de oposição, quando é de direita, não pode. Bando de hipócritas, de demagogos, de mentirosos, de canalhas. Aí vem a imprensa, a Rede Globo, falar que o Sudeste queria. E tudo isso aconteceu por conta de uma matéria canalha que saiu no Estadão, que deturpou a fala do Romeu Zema. E aí eu tenho que dizer, está faltando os governadores do Sul e Sudeste endossarem a fala do Romeu Zema, se fortalecerem como um grupo político e darem um basta esse politicamente correto estúpido e demagogo, um politicamente correto canalha. Ele vai, união. Estamos pagando a conta. O Sul e Sudeste paga a conta do país, tem que ser respeitado. Até quando vai ficar essa demagogia barata, estúpida? Temos que custear o Norte e o Nordeste. Eles que funcionem com as pernas deles. Eles que funcionem com o turismo, criando leis, incentivando e parando de fazer farra fiscal. Porque é muito fácil. O dinheiro vem fácil, vai fácil para eles. Enquanto nós trabalhamos, produzimos, a polícia do estado de São Paulo recebe um salário pequeno perto do que eles fazem, enquanto a polícia de outros estados ganha mais. O professor da rede pública em São Paulo ganha 1/3 do salário da professora de Roraima, porque a gente está pagando o salário de Roraima. O Romeu Zema tem a coragem, a ousadia de falar o óbvio e é crucificado. E todos vão ficar calados, vão ficar quietos. Cadê os parlamentares? Cadê os deputados federais, os senadores para defenderem o Romeu Zema, defenderem o nosso estado, defenderem o Sul e Sudeste? Está na hora de se levantarem, porque o que estão fazendo com o Romeu é uma canalice. É baixo o que estão fazendo com o Zema. Não há um pingo de maldade, ele não falou em separatismo, ele não falou em xenofobia, não jogou uns contra os outros, ele simplesmente defendeu o Sul e Sudeste. E se você é do Sul e Sudeste, você tem o dever, você tem a obrigação moral de defender o Romeu Zema. Ele não está pensando somente em Minas Gerais, ele não está pensando somente na política dele, ele está pensando em todos os estados. Raras as vezes homens têm a coragem de se levantar como o Zema teve. Isso é louvável, é um fato histórico que estão jogando na lata do lixo. É uma perseguição canalha. Hoje é contra o Zema, ontem foi contra o Tarcísio na questão da Polícia Militar, da Rota das Favelas. Amanhã pode ser contra o Eduardo Leite, contra o Ratinho, contra o Castro, contra qualquer governador. É hora de união. Isso é extremamente perigoso e o governo Lula deixa bastante claro que não tem o menor pudor de usar da sua máquina, da sua militância para assassinar reputações. É o momento de se unir, do contrário, ninguém vai conseguir se levantar contra o PT e a esquerda. E dá uma olhada nisso, para corroborar a hipocrisia, o Flávio Dino defendendo o consórcio do Nordeste. Portanto, consideramos que o consórcio Nordeste é mais um instrumento de desenvolvimento para o nosso estado, para o estado do Maranhão e para o Brasil. Essa união, essa parceria entre os estados do Nordeste, assim como os outros consórcios que o Maranhão participa, no caso o consórcio Amazônia Legal, também como o consórcio Brasil Central, são novidades institucionais positivas. E isso significa que, de fato, nós acreditamos que a união faz a força e que o intercâmbio de ideias, de práticas administrativas é positivo para o Brasil. Agora, quando é para falar do Nordeste, para defender privilégio para o Nordeste, pode. Quando é Sul e Sudeste, não pode? Hipócrita. O Flávio Dino é um ministro da Justiça sem atributos éticos, sem atributos morais, sem prerrogativas racionais para endossá-lo naquele cargo. E sabe qual é a realidade também? Dá uma olhada nesse vídeo aqui.
Obrigado. Não, senhora, não precisa falar. Eu sei o que você pode fazer, eu sei o que eu posso fazer. No meio da periferia, uma abordagem, é isso que acontece. Essa jornalista, ela faz parte de um programa da Rede Globo chamado Profissão Repórter. É um programa investigativo. E nada contra eles irem investigar e cumprir o papel jornalista, acho isso louvável, é o papel da imprensa. Agora, a questão é o caráter enviesado e canalha com o qual eles divulgam esse tipo de matéria. Porque o que vai sair na imprensa é o quê? Olha lá os policiais subindo o morro e matando pais de família. Pai de família com 7, 8, 10 passagens na polícia, trocando tiro com o policial. O sujeito hoje, ele está armado, ele tem um fuzil na mão, o policial está vendo ele com o fuzil na mão, o policial tem que aguardar ele atirar. Somente depois de alvejado o policial pode revidar. Se fosse um país sério como os Estados Unidos, o sujeito que saca uma arma para a polícia, ele já está assumindo o risco de ser alvejado e deve ser alvejado, porque entre a vida do bandido e a vida do policial, a mãe do bandido que chore, que enterre o vagabundo na vala. Mas que nunca a mulher de um policial, a mãe de um policial, venha chorar porque o filho foi abatido, o esposo foi abatido, trocando tiro com o bandido. Já passa da hora de revertermos os valores, os princípios que imperam e que norteiam a segurança pública do Estado. E essa é a realidade. E o que o Profissão Repórter vai fazer lá dentro é justamente subverter a ordem dos fatores. Não vai mostrar a porcaria do Nóia com um fuzil na mão trocando tiro com a polícia. A Globo não se escandaliza com o fato de que o tráfico tem um sniper treinado capaz de abater um policial a longa distância. Ninguém fala disso. Vão crucificar a operação policial. E como eu disse anteriormente, eu espero sinceramente que essa Operação Escudo se torne uma operação permanente, que as forças policiais não saiam da favela, que todo aquele que ousar sacar arma para o policial seja sumariamente abatido, e se morrer, que a mãe dele que chore. Não quer ser abatido, não saque a arma para o policial. É muito simples, o cara tem que saber, se eu tirar uma arma para a polícia, eu vou tomar tiro, porque bandido que dá tiro para matar tem que tomar tiro para morrer. É simples. E aí a gente vê os resultados da Operação Escudo, que a imprensa e a Profissão Repórter tentam criminalizar. São 181 criminosos presos já, 495 quilos de drogas apreendidos, 22 armas a menos na mão do tráfico de drogas e paz na comunidade. Porque não venha pensar que a população decente que mora na favela endossa traficante, não. Porque esse traficante está roubando o futuro do filho deles. É isso que está acontecendo nesse momento na comunidade. Se a polícia não vai lá libertar essas pessoas, são todos reféns do tráfico. Só que isso, a porcaria do Profissão Repórter, com aquela repórter toda esculhambada no barraco, não fala. E aí é interessante, você para e pensa, a Aniele Franco anda de moto pela favela na tranquilidade. O Flávio Dino entra sem blindado, na manha, na moita, assim, ó, vai de boa. O pessoal da Profissão do Repórter se aloca num casebre na favela. E aí a polícia chega recebida a tiros. Isso mostra muito bem quem está por trás de tudo isso. Mas muito bem. E no meio de tudo isso, olha que interessante. Agora o CNJ resolveu controlar o que os juízes fazem. E eles querem restringir a presença de juízes em eventos privados. Empresas que patrocinam eventos jurídicos não poderiam mais patrocinar. Eles dizem que é conflito de interesse. Isso valeria para toda a magistratura, exceto para ministros do STF. Olha que interessante. Para ministro do STF pode qualquer coisa. É uma beleza, né? Afinal de contas, eles controlam o CNJ, então também vamos concordar, né? Vamos lá. E só para constar, sabe o pai dos pobres? Ele quer ajudar todo mundo, tirou o auxílio gás dos mais pobres. Pois é, ele bloqueou 262 milhões de reais de verba que seria destinado para 2 milhões de pessoas que recebem o auxílio gás e perderão o benefício. O auxílio gás ele foi criado pelo governo Bolsonaro e paga gás de cozinha para famílias carentes. A educação também sofreu cortes. Foram 332 milhões de reais de educação. As principais áreas afetadas são educação básica, alfabetização de crianças, transporte escolar e bolsa de estudos. Aparentemente, o pai dos pobres não quer que o pobre coma e também não quer que ele aprenda, porque ele com fome e na miséria, sem educação, vai continuar votando no PT. Faz o L. E antes que a gente encerre esse vídeo, só para lembrar que eu tenho tomado medidas reais para combater a Cracolândia em São Paulo. Vocês podem acompanhar nas minhas páginas, são operações que nós fazemos e projetos de lei. Um deles foi apresentado essa semana, que cria isenção de IPTU para quem reside na Cracolândia. Vamos concordar, morar na Cracolândia é uma bela porcaria. Você fica inseguro, tem cracudo na porta, você sai de casa, tem que ficar passando por cima de cracudo, aí vira um fluxo, aqueles nóia alocados na porta do apartamento, perde valorização. Não é justo que você pague imposto para a prefeitura enquanto você mora num lugar tão chechelento quanto a Cracolândia. Então, é nada mais natural que você pague menos impostos.
E enquanto a situação da Cracolândia não for resolvida, nada mais natural que você não pague IPTU. Porque é obrigação do Poder Executivo, eu sei que o prefeito Ricardo Nunes tem tomado medidas reais, em conjunto com o governador Tarcísio, para acabar com a Cracolândia. Já reduziu em 75%, eram 5 mil usuários, hoje são 1.000. Mas ainda assim, a população decente que reside na região precisa ser atendida. E por isso eu apresentei um projeto de lei para isentar de IPTU quem reside na região. É uma forma de trazer pessoas para morar na região, ter incentivo, equilibrar um pouco o caixa e principalmente tornar mais habitado o local para espantar a criminalidade dos usuários de drogas de lá. Tamo junto, um abraço e é isso aí.